Faculdade de Direito, também o Marlon, do curso pós-graduação Lato Sensu, e os nossos diretores, professor Hermes, vice-diretora professora Mônica, pelo apoio que eles nos dão para a gente poder desenvolver essas atividades, né? Então, para começar, apresentar aqui a nossa palestrante, eu passo a palavra à professora Daniela Melo Coelho Raical. Bom, boa noite a todas, a todos. Estou com muita alegria que eu participo, né, desse webinário, aqui na companhia da professora Maria Tereza e da nossa querida Laís, que hoje vai, né, nos esclarecer alguns pontos, elucidar alguns temas importantes também, aí na área do terceiro setor, sobretudo com a chegada, né, do marco regulatório das organizações da sociedade civil, identificado como um novo marco mesmo, né, na gestão do terceiro setor. Então, vocês estão vendo um barulho, alguma coisa diferente? Não? Acho que tá bom. Pode continuar? E vou apresentar, né, a Laís, que vai fazer a exposição sobre o tema, e acompanhando a professora Maria Tereza, eu queria agradecer também ao professor Hermes, à professora Mônica, pela participação, né, de sempre nos... só um minutinho aqui, gente. Por sempre nos incentivar também, né, nos debates, nos temas relacionados tanto no curso de Ciências do Estado como no curso de Direito. Bom, a Laís de Figueiredo Lopes é doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra, é sócia de SBSA Advogados e ex-assessora especial do ministro da Secretaria de Governo e da Presidência da República para o marco regulatório das organizações da sociedade civil no período de 2011 a 2016. Então, Laís, é com muita honra que a gente, né, divide esse momento aqui para nos colocar os pontos importantes que você selecionou sobre esse tema de hoje. Muito obrigada, professora Daniela e professora Maria Tereza, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, mesmo que à distância. De alguma forma, a pandemia nos aproximou aí pelas tecnologias, então eu faço essa viagem, né, até o campus, e nessa brincadeira aqui, dessa mesa virtual que a gente inicia agora. Eu estou, enfim, bastante feliz e honrada de estar aqui com duas professoras tão, enfim, reconhecidas e que atuam nesse tema, então para mim vai ser uma honra poder não só trazer esse tema ao público, mas também debater com vocês, né? Um pouco, a gente combinou aqui de falar sobre o processo de construção do marco regulatório das organizações da sociedade civil até chegarmos no momento que a gente está hoje, né? Então, enfim, queria um pouco trazer desse contexto que essa foi uma demanda que foi pautada para a presidência da República pela própria sociedade civil. Um grupo expressivo de organizações da sociedade civil se juntou em 2010 e apresentou aos candidatos à presidência da República uma plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, buscando esse aperfeiçoamento da legislação, buscando um espaço de discussão para que essa legislação fosse melhorada face ao processo de criminalização burocrática pela ausência de uma lei própria, geral, que pudesse regulamentar não só as parcerias, mas também outras questões que foram trazidas por esse grupo que tinham a ver com o tema da sustentabilidade, temas tributários, enfim, existia toda uma agenda regulatória que foi ali pautada e que foi organizada, sistematizada, construída a partir da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2011, quando assumiu a Presidência da República a presidenta Dilma, que se comprometeu com esse grupo. Então, quando eu cheguei na Secretaria, esse compromisso já existia. Eu cheguei para
operacionalizar esse desafio de forma participativa e construindo isso junto com os servidores públicos, os acadêmicos e, enfim, a própria sociedade civil, o Congresso. Então, foi um processo bastante amplo e participativo e que, ao final, ele é dialético. Então, nenhuma lei, ela sai do Congresso Nacional exatamente do jeito que ela é, enfim, proposta e pensada inicialmente pelas pessoas que atuaram nessa elaboração, né? A gente fez ali na Secretaria-Geral um grupo de trabalho que buscou organizar as primeiras propostas feitas por um seminário internacional realizado no final de novembro de 2011. Esse grupo de trabalho, ele acabou priorizando o tema da contratualização, dessa relação de parcerias entre Estado e organização da sociedade civil, mas tinham ali mais outros eixos temáticos que eram também importantes e que também foram feitas gestões para que fossem aperfeiçoados atos normativos, né, na linha da sustentabilidade econômica e da certificação. Esses 3 temas estão muito umbilicalmente conectados, porque eles fazem parte dessa incidência regulatória sobre o terceiro setor, sobre a vida, sobre a existência das organizações da sociedade civil. Mas se percebeu ali que havia uma lacuna legislativa, especialmente na relação entre Estado e sociedade civil, quando se buscava emprestado a modalidade de convênios para fazer as parcerias, né? Então, eu recomendo, eu ajudei a escrever uma publicação que conta esse processo, depois a gente pode botar o link aqui para quem está assistindo no YouTube, mas ali a gente tentou sistematizar muitos dados desse diagnóstico, que ajudam também a explicar, a justificar as escolhas que foram feitas. E os dados que a gente sistematizou comprovam que, majoritariamente no Brasil, a despeito de já existir à época a lei das UCIPs e a lei das OS, a gente pode falar delas um pouco depois, o que se firmava eram os convênios. E era onde tinham os maiores problemas, porque era justamente os convênios que não tinham as especificidades das organizações da sociedade civil. E ao firmar convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, o Estado acabava atraindo todo o regime de direito público, tratando as organizações como se elas fossem órgãos públicos. E elas não são órgãos públicos, mesmo que estejam prestando serviços e, enfim, executando projetos e atividades de natureza pública. Essa separação era muito necessária, e ao não existir uma regulação específica, muitas das questões que viravam glosas de despesas e que viravam questões que depois eram levadas à discussão dentro dos processos administrativos nos órgãos públicos, inclusive nos tribunais de contas, tinham a ver com os temas que eram simplesmente da especificidade da organização, como pagamento de pessoas, questões de governança, compras e contratações, e etc. O que havia bastante clareza do que deveria ser feito quando essa parceria fosse feita entre entes públicos, os convênios foram feitos para essa descentralização de recursos entre entes públicos, e não ajustava quando essa parceria era feita com as entidades privadas sem fins lucrativos. A partir desse diagnóstico, se desenhou um anteprojeto de lei dentro da Secretaria-Geral, junto com esse grupo de trabalho, e ele foi apresentado ao Congresso Nacional. E ele foi apensado às diferentes iniciativas que existiam no Congresso Nacional sobre esse mesmo tema. A gente tinha 35 projetos de lei que tratavam dessa questão, justamente a partir das CPIs das ONGs que foram realizadas, né? A gente teve 2 CPIs das ONGs que antecederam a esse processo do marco regulatório das organizações da sociedade civil, e que se somaram também a iniciativas pontuais que buscavam fazer ajustes na legislação. Não existia, então, uma organização desse processo com essa interlocução mais ampliada, e a partir do momento que essa proposta foi apresentada dentro do Congresso, os processos legislativos avançaram. Então, a gente tinha muitos processos apensados dentro do Senado e muitos processos apensados dentro da Câmara naquele momento. Os dois avançaram, mas o que se... então, a gente tem 2 substitutivos, né, que, para quem quiser estudar mais a história,
pode encontrar um substitutivo, tanto da Câmara quanto um substitutivo do Senado, nesse sentido. Mas foi o do Senado que avançou com mais vigor e com mais diálogo, com mais seminários e audiências públicas, e ele se encontrou com o outro da Câmara. Então, ali, os processos foram apensados, por fim, todos juntos, né? E a Lei 3.019 é o resultado de toda essa tramitação, que foi uma tramitação que durou 10 anos. Ela foi acelerada pelo processo dessa interlocução com a Secretaria-Geral da Presidência, a partir de 2011, mas ela é considerada iniciada bem antes disso, na medida em que já tinham nos anais do Congresso aí muitas informações e propostas legislativas desse sentido. As propostas legislativas anteriores, elas, enfim, vinham nessa tendência, nesse cenário também de criminalização das organizações, de entender que as organizações eram uma possibilidade de desvio de recursos públicos. Então, a Lei 3.019, ela traz muito esse protagonismo da sociedade civil, do seu reconhecimento de ser legítimas parceiras do Estado, constitucionalmente previstas nas diversas áreas de atuação, mas ela também traz uma série de questões que são relacionadas ao controle do recurso público e todos os mecanismos que estavam ali sendo discutidos até então, para que a gente desse mais transparência a essas relações, né? Então, e do lado da gestão pública também se buscava emprestar um conhecimento para acelerar a maior efetividade das parcerias, né? Então, a gente tem aí um tripé que alicerçou a elaboração da Lei 13.019. Obviamente, isso acaba gerando uma lei muito extensa, porque ela acaba tendo que, enfim, conciliar e garantir o olhar de todos esses atores que participaram do processo. E por isso que, às vezes, ela acaba disciplinando regras gerais e entra, inclusive, em normas bastante específicas, tentando dar respostas àquilo que já era considerado polêmicas ou lacunas, enfim, anteriormente, né? Então, alguns temas, por exemplo, para ilustrar a nossa conversa, é o tema da contrapartida. A contrapartida entre entes públicos é algo que foi feito, enfim, que é muito lógico, né, dentro do sistema, porque um ente público, enfim, vai aportar um determinado recurso, seja de investimento, de capital, o outro tem um imóvel, um terreno, enfim, faz a construção, e assim a gente juntos consegue fazer com que a coisa pública, né, caminhe. No caso das organizações da sociedade civil, não necessariamente elas têm recursos para aportar ao Estado, elas têm expertise, elas têm legitimidade, mas não necessariamente a missão institucional delas permitiu acumular algum recurso para aportar ao Estado, né? Então, até a lógica nas leis de diretrizes orçamentárias, que tratavam sobre, e tratam até hoje, né, sobre a questão dos percentuais de contrapartida, tem sempre essa lógica de determinadas regiões que se quer incentivar, a gente diminui a contrapartida, na Amazônia, as questões da Sudene, Sudã, enfim, aí dentro dessa lógica orçamentária, existe muito essa lógica de ir modificando também a contrapartida para aqueles lugares que você quer incentivar o maior aporte de recurso. E no caso da sociedade civil, isso era uma loucura. A gente fez um quadro de 2003 a 2013, por exemplo, mostrando como todo ano a LDO dizia uma coisa diferente para as parcerias com a administração pública no âmbito federal. Então, até 2005 não era disciplinado, depois virou obrigatório, depois era facultativo, sempre excetuando as entidades que têm o SEBAS na área de saúde, educação e assistência. Num dos anos isso virou não presente na LDO, né? Na verdade a lei não tratou disso, né? E aí, quando a versão final da lei não trata do assunto, imagina o gestor público que precisa verificar. Então, primeiro que ele tinha já muitas dificuldades de análise, porque ele tinha que ver quando a parceria foi firmada, que lei regia naquela época,
e se aquilo foi cumprido ou não foi cumprido. Daí, de repente, vem uma lei a posterior que não trata do assunto, e agora? Será que eu exijo ou será que eu não exijo? O que quer dizer esse silêncio, essa omissão legislativa neste ano, né? Então, essa instabilidade de normas gerava muita confusão dentro do cenário de parcerias com a administração pública. No final, então, por exemplo, nesse tema da contrapartida, a Lei 13.019 diz que não deve ter contrapartida financeira, ela veda a contrapartida financeira justamente por entender que as organizações não devem aportar ao Estado, e muito menos isso deve ser uma regra, senão a gente estaria elitizando o processo de parcerias. Ao democratizar as parcerias e possibilitar que ela realmente possa ser feita pelas pessoas que são mais legítimas e as pessoas que têm mais acesso, mediação à comunidade, a depender de que área de atuação a gente está falando, a contrapartida acaba sendo um obstáculo. Então, ela proíbe a contrapartida financeira, mas, no processo, não venceu a tese de que a missão institucional já era um cumprimento de contrapartida e que não deveria existir contrapartida para as organizações. Então, é facultativa a contrapartida em bens e serviços, porque sempre tem essa questão da historicidade do processo. Então, mas se quiser ofertar uma contrapartida, não seria uma coisa boa? A princípio, sim, mas, na verdade, tudo que você oferta e formaliza dentro da parceria fica como parte da parceria, né? Então, a gente vê hoje nos desafios de implementação de que, se é proibida a contrapartida financeira, você não deveria, então, depositar esse valor na conta, mas mesmo, às vezes, sendo em bens e serviços, em algum lugar interpreta-se de forma equivocada, pedindo que seja depositado na conta aquele valor referente a bens e serviços, ou exigida a comprovação, enfim. E a gente percebeu que ali era um lugar, dentro das auditorias especiais, da Controladoria Geral da União e das diversas análises que foram feitas, que dava muito problema. Então, não só era algo que não tinha necessariamente raiz na mesma lógica da contrapartida entre os entes públicos, como também, na prática, a operacionalização disso gerava muitas dúvidas nos gestores e nas organizações e acabava gerando problemas de glosa de despesas para coisas que foram licitamente aplicadas no objeto da parceria. Um outro exemplo clássico é o tema da remuneração de dirigentes, né? A remuneração de pessoas. Então, a remuneração de pessoas sempre foi algo bastante polêmico, mas nunca existiu uma lei que proibisse a remuneração de dirigentes com recursos públicos. A gente tinha a lei tributária, que de alguma forma acabava influenciando, né, a análise dentro do direito administrativo. 8 atos normativos foram modificados para autorizar a remuneração de pessoas, sem a perda de benefícios fiscais e com a possibilidade de que isso seja feita com recursos públicos. Mas é uma questão orçamentária, não é mais uma proibição legal, ela tem as condições, os limites, precisa estar previsto no plano de trabalho, precisa ter, de fato, uma proporcionalidade, uma efetividade dentro do objeto da parceria, e, a partir desses limites e condições, é uma discussão se há recursos para isso, né? Então, a lei, ela busca ser um alicerce transversal, autorizativa naquilo que foi entendido como necessário ser permitido, mas ela não obriga, porque, na verdade, ela não pode obrigar. É o orçamento do projeto que vai dizer se é o caso ou se não é o caso. A primeira lei que foi alterada nesse sentido, para autorizar expressamente a remuneração de dirigentes sem a perda dos benefícios fiscais, foi a lei do SEBAS, que é do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, em 2013. Depois que se alterou a lei do SEBAS, veio no ano seguinte o decreto 8242, que disciplinou a própria lei do SEBAS e regulamentou esse pagamento de dirigentes e pessoas em geral, assim como o 8244, nesse mesmo ano, foram feitos até no mesmo dia, esses 2 decretos, que autorizou o pagamento de pessoas nos convênios com as entidades privadas sem fins lucrativos. E aí, depois veio essa mesma questão disciplinada na Lei 13.019, no Decreto 8726, que regulamentou a Lei 13.019, e depois teve as alterações nas leis tributárias, também para dizer que na 9249, que trata do incentivo fiscal, e na 9532,
que trata também da isenção e da imunidade. Então, além de atos normativos menores, enfim, só para um pouco explicar que a gente teve que mexer ali numa série de lugares para justamente, enfim, possibilitar que esses arranjos institucionais pudessem ser feitos e que não tivesse mais a questão dessa proibição por interpretação, né, dessa proibição que era muitas vezes estendida, não só para os dirigentes, mas também para as pessoas, né? Então, muitas vezes se entendendo que as pessoas que não podiam ser remuneradas, porque o recurso público, na verdade, muito dos fundamentos dos pareceres que a gente teve acesso eram baseados no artigo 167 da Constituição Federal, que diz que com recursos da União você não pode pagar servidores públicos de estados e municípios, você não pode pagar despesa de pessoal de estados e municípios, o que faz bastante sentido, mas as pessoas que trabalham nas organizações não são servidores públicos e não podem ser comparados aos servidores públicos que estão ali na Constituição vedados para serem remunerados com recursos da União. Então, era esse tipo de construção jurídica que era feito e que, ao final, acabava, enfim, gerando bastante problema na vida prática, tanto das organizações quanto dos gestores, né? No final do processo, então, a Lei 13.019, ela tem um caráter processual. Ela foi pensada para melhorar essa fase do planejamento das parcerias, então ela tem uma série de regras que orientam a administração pública e as organizações da sociedade civil para essa pactuação já com esse olhar de controle de resultados. Ela tem uma fase de seleção e celebração, onde ela traz a ideia do chamamento público como obrigatório, então essa era uma discussão também clássica, né, se deveria ou não ter um procedimento prévio de escolha, na utilização do artigo 116 da 8666, que era essa modalidade de convênios emprestado para as organizações da sociedade civil, não havia essa clareza dessa obrigatoriedade, mas muitas das discussões acabavam recaindo sobre a ausência de procedimento prévio de escolha num convênio que foi perfeitamente executado, com o objeto perfeitamente cumprido, com todos os resultados alcançados, e virava ali um telhado de vidro, virava ali um lugar que nessa ideia de criminalização burocrática, para algumas que, de alguma forma, enfim, poderiam ser perseguidas ou denunciadas, etc., quando não encontravam nada, encontravam sempre isso, porque era sempre um lugar que não estava disciplinado na legislação. Então, se é para ser o chamamento público obrigatório, se essa é a tendência das reflexões dentro da esfera pública, que seja o chamamento público obrigatório, então tem as hipóteses de dispensa, tem as hipóteses de inexigibilidade, e tem até a questão da emenda parlamentar, que o Miroski não criou e não revogou, né? As emendas parlamentares já existiam, e o que se disciplinou na Lei 13.019 é até uma hipótese diferente, né, dentro do direito, porque é uma hipótese quase de não incidência de chamamento, né, não é dispensa, não é exigibilidade, mas não incide o chamamento no caso de emenda parlamentar. O ganho institucional é que, mesmo não incidindo, todas as outras regras devem ser seguidas, então isso acaba atraindo para as emendas parlamentares uma certa formalidade que muitas delas não tinham, especialmente em estados e municípios, com a necessidade de plano de trabalho, de metas, de resultados, de acompanhamento, de monitoramento, de prestação de contas e etc. Então a gente tem aí, enfim, um caminho que passa pelo planejamento, seleção e celebração, execução, né, deixando claro que a responsabilidade do gerenciamento administrativo financeiro, das compras e contratações é das organizações da sociedade civil, ela não deve seguir exatamente as regras da administração pública, da 8666, então até o decreto federal disciplina bastante isso, né, o 8726 de 2016, porque ele trata com clareza de que essa itemização, essa orçamentação da parceria deve ser feita neste momento da pactuação. Durante o plano de trabalho é que a gente vai verificar se o valor está adequado e se todos os itens de despesa são de fato necessários. E a execução, ela precisa ser feita pela organização da sociedade civil
sem necessidade de fazer de novo aquele procedimento que já foi feito quando ela foi construída. Você deve, sim, fazer uma nova cotação, usar um novo referencial de preço, se aquele item foi modificado por conta de um decurso de tempo, de prazo, que essas coisas acontecem quando demoram, né? Então, se houver um aumento do valor do item, esse item tem que ser novamente justificado. E as justificativas são várias, pode ser a cotação de preço, mas pode ser outros referenciais, outras tabelas de preços que possam existir dentro daquela área de atuação. Isso é uma coisa que acaba exigindo outros tipos de mecanismos de gestão que às vezes falta, né? Que é justamente ter a clareza do preço, conhecer bem o objeto. Então, o órgão público precisa cada vez mais ter bastante clareza da política pública que ele, enfim, é responsável e que ele quer parcerizar para justamente não ter esse problema posteriormente. Isso dentro das leis de incentivo, por exemplo, no caso da lei de incentivo à cultura, da lei de incentivo ao esporte, é uma experiência bastante positiva, porque de tanto os projetos virem de todos os lugares do Brasil, eles conseguiram sistematizar uma tabela de preços bastante positiva que mostra essas diferenciações, que no caso da lei de incentivo ao esporte, uma rede de vôlei em São Paulo pode custar diferente do que custa em São Luís do Maranhão. Então, consegue, inclusive, ter essa clareza, mas isso a partir desses subsídios que já foram ofertados anteriormente, né? Então, a gente vai precisar cada vez mais investir, né, em mecanismos de gestão que o Miroski acaba descortinando e que já eram necessários, porque você já tinha que conhecer o preço antes para justamente evitar superfaturamento, para evitar que as coisas pudessem acontecer não da forma mais adequada, né? Então, planejamento, seleção, celebração, execução, monitoramento e avaliação, né, e a prestação de contas. E o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas caminham um pouco juntos, né, porque a ideia da lei, ela coloca que a prestação de contas, ela deve acontecer no mínimo uma vez por ano. Então, ela não trabalha com essa lógica de prestação de contas parcial, que é uma lógica bem comum nos municípios, por exemplo, mas ela também não deixa sem mecanismo, porque ela substitui a prestação de contas parcial pelo monitoramento. Então, a ideia é que você não passe o mês inteiro prestando contas e a administração pública o mês inteiro analisando as contas, né? E a gente tenha um sistema mais racional e mais inteligente de organização, tanto do monitoramento quanto da prestação de contas. Então, no final, a ideia é que esses controles prévios que estão colocados nesse momento do planejamento, da seleção e celebração, para orientar a execução e que ele é acompanhado pelo monitoramento, eles possam, de fato, desembocar na prestação de contas como, enfim, sonho de consumo, um clique no sistema, porque a prestação de contas vai mostrar tudo o que aconteceu anteriormente. E às vezes a gente fala, o problema das parcerias está na prestação de contas. O problema normalmente não nasce na prestação de contas, ele foi uma falha no planejamento, alguma coisa que não foi pensada na seleção e celebração, não foi observada, que durante a execução poderia ter sido saneada com um bom monitoramento, com um bom diálogo com a administração pública e uma formalização desses processos, e que ao final, se nada disso é feito durante, de forma concatenada, isso aparece na prestação de contas final. Então, acho que a gente tem aí uma proposta de racionalização do controle e que desloca o controle de e-mails para que ele seja colocado como uma série de controles prévios que orientem o controle de resultados. Mas, claro, se a gente não tem bons alicerces como controles prévios, e fica inseguro, vai repetir o controle de e-mails e vai ter dificuldade no controle de resultados. Então, parte do que está acontecendo hoje no Brasil é que muitos estão somando as duas coisas, somando a lógica anterior, que era uma lógica puramente de e-mails, com a proposta do Miroski, que é um deslocamento do controle de e-mails para controle prévios e controle de resultados, né? Enfim, a gente pode abordar isso um pouco mais no debate também, né? E nesse momento, onde é que a gente está hoje, né? A gente está num processo de implementação com, enfim, alguma dificuldade
muito por parte da própria administração pública, né? Existia uma indução ali pela Secretaria-Geral de conteúdos e de informações e de diálogos e capacitação que se perdeu no meio do caminho, e a gente tem hoje, enfim, muita dificuldade da administração pública no geral, né, em todas as esferas da federação, para a compreensão do novo modelo. Então, muitas delas, por insegurança, acabam somando as duas coisas, e essa descentralização para uma lei nova dessa envergadura acaba gerando mais problemas do que solução. O Miroski propunha um locus executivo, um locus dentro do Poder Executivo, um locus institucional para cuidar da lei, né? E a estratégia era justamente que o Conselho de Fomento e Colaboração fosse alicerçado dentro de um locus institucional que tivesse uma capacidade técnica de poder, inclusive, ajudar a uniformizar os entendimentos dentro da esfera da federação e poder ofertar os conteúdos para que os problemas fossem minimizados e antecipados, né? Então, essa experiência, por exemplo, a gente vê hoje no município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte assumiu o Conselho de Fomento e Colaboração dentro da estrutura da Procuradoria-Geral do município e criou uma gerência de apoio às parcerias justamente para orientar todos os demais órgãos, todas as demais secretarias da administração pública para que elas sejam dotadas, né, de conteúdos jurídicos para poder operacionalizar a parceria. Naturalmente, a Procuradoria já é a casa das normas, a casa das leis, então já é um lugar que, enfim, acaba sendo relevante para esse tipo de implementação dentro dos municípios. No estado da Bahia, tem uma experiência diferente, que é feita com a SERIM, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que também acaba ajudando porque coloca em diálogo a Procuradoria-Geral do Estado e todos os demais órgãos, né, para conversar e para tentar produzir lá tem bastante, o Confoco produz resoluções e orientações para que os demais órgãos sigam, né? Mas a gente tem essa experiência ainda muito enfim, pouco difundida dentro do país, né? A gente precisava um pouco organizar mais para que essa implementação tivesse menos truncada como ela está hoje, né? Mas, infelizmente, aí também não é só uma questão da legislação, tem todos os contextos políticos que estão colocados para essa implementação. É o que se vê no momento de pandemia, onde a gente está vivendo um processo completamente sui generis, que ninguém imaginava, e que nesse exato momento, enfim, as organizações acabaram se vendo com uma ausência de informação e de liderança do poder público sobre o que deve ser feito. Então, em alguns lugares a gente teve a suspensão do repasse de recursos, isso, em alguns lugares a gente tem até, depois também posso disponibilizar um link, eu escrevi um artigo sobre duas experiências, uma no município de São Paulo e outra no município de Porto Alegre, que tiveram duas soluções diferentes, né, foram duas coisas na área da educação. No município de Porto Alegre isso foi judicializado e o Tribunal de Justiça disse ao município que eles não podiam suspender o repasse de recursos das parcerias na área de educação. E aqui no município de São Paulo isso foi para o Tribunal de Contas do município, que também disse que não tinha razão para suspender o repasse de recursos, já estava previsto no orçamento, enfim, aí tem uma série de características dos casos concretos. Mas também atribuo a essa confusão jurídica que está colocada a ausência de uma regulamentação específica para o momento de pandemia, né, para esse momento emergencial. A gente viu, enfim, a gente tem hoje o regime transitório de direito privado, a gente teve aí uma série de iniciativas legislativas que buscaram orientar esse momento diferente que a gente está vivendo hoje, né? Mas não teve nada específico para as parcerias, né? A gente teve um decreto federal, anotei o número aqui que eu não lembro, não conheço, ele é curtinho, né, 10.315 de 2020, que só prorrogou o prazo, jogou o problema para frente, prorrogou o prazo para final de 31 de dezembro de 2020, daquelas parcerias que iam vencer ali naquele momento, deu um prazo para adaptação no SICOMV, né, no sistema eletrônico, de 120 dias para ajustar o plano de trabalho,
Mas hoje uma boa notícia, enfim, apesar de não estar editado, mas existe um projeto de lei em andamento no Congresso justamente sobre as parcerias na emergência, que é o projeto de lei 4113 de 2020. Ele foi proposto em diálogo com organizações da sociedade civil e a Frente Parlamentar em Defesa das Organizações. Ele foi apresentado agora em agosto e ele já está com requerimento de urgência aprovado. E ele busca justamente trazer esses elementos que a gente está conversando, especialmente em relação à possibilidade de manutenção. Ele determina de uma manutenção de, no mínimo, 70% dos recursos, a possibilidade de alteração das metas e dos resultados, inclusive uma complementação do objeto, porque muitas das organizações, e especialmente as já contratadas, já parceiras do Estado, elas estão já localizadas e com um conhecimento bastante estratégico para enfrentar esses efeitos da pandemia, né? E muitas delas com a possibilidade, enfim, de ser pontos de distribuição de alimento, de máscara, de informação, né? Então, esse potencial deveria ser muito melhor aproveitado. Em alguns lugares isso foi feito, mas muito ainda sem uma legislação que albergue, que dê guarida, tanto à administração pública quanto enfim, às organizações em geral. Então, seria importante a aprovação desse projeto de lei, ainda que ele possa ter, enfim, eventuais ajustes aí na sua última edição, mas justamente para que a gente tenha um regime mais claro sobre esse momento de pandemia. A Lei 13.019 já previa a possibilidade, no artigo 30, de ter uma dispensa de chamamento no momento de calamidade pública, né, como a gente está vivendo hoje. Mas, enfim, a gente está falando também de processos em execução, né, que é a grande preocupação, não é só aquilo que poderia vir para apoiar, né, nesse momento de pandemia, mas também todas aquelas parcerias que estão em vigor e que precisam de um tratamento, muitas vezes um prazo de prestação de contas maior, porque muitos dos documentos podem estar num acesso isolado, a gente se distanciou dos edifícios e dos lugares onde eram os escritórios, as sedes administrativas, né? Então tem uma série de questões aí que são importantes. Esse projeto é de autoria do deputado Afonso Florenci, mas que está, enfim, até autografado por outros deputados, outros parlamentares, e eu espero que, enfim, outros parlamentares do Senado e da Câmara se juntem a essa iniciativa para que a gente possa, de fato, orientar melhor esse tema, né? A gente fez duas contribuições, né, nesse sentido. Do escritório que eu faço parte, a gente escreveu uma cartilha sobre as organizações e a Covid-19, falando um pouco de vários temas, inclusive aí também sobre doações e outras questões que são importantes para as organizações, mas a gente também escreveu uma outra cartilha que era Miroski Covid-19, que foi encomendada aí pela plataforma para um novo marco regulatório que continua atuante hoje com um projeto aí com a chancela da União Europeia. Então, esses dois materiais também podem ser úteis, mas, de fato, eles também apontam essas limitações, neste caso específico das parcerias, dessa ausência de uma regra própria, e óbvio que a gente vai, no caso concreto, interpretar, né, sopesar e utilizar tanto os princípios quanto as demais regras de direito administrativo, para o caso das parcerias, mas seria, enfim, continua sendo relevante, continua sendo importante que a gente discipline melhor esse tema para o caso concreto, né? Eu acho que eu fiz acho que eu já falei mais de 30 minutos, né? Acho que a gente pode, Laís, passar 35, aqui. Olha, não falei tanto, mas eu senti aqui que já estava no momento de encerrar. Eu acho que são essas as considerações iniciais para a gente poder iniciar o debate. Eu espero que tenha sido, enfim, um bom pontapé aí para a nossa conversa. Com certeza. Eu queria aproveitar também para agradecer, né, essa fala inicial, dizer até da relevância do convite, né, porquê da Laís, né, que acabou ficando aí como uma memória do Miroski, a participação que você teve no Ministério, para a gente é sempre uma referência, assim, até para entender um pouco mais a lei, os seus objetivos, seus fundamentos, né? Eu queria aproveitar aqui para fazer alguns registros, né, porque
a turma da graduação lá em Direito Terceiro Setor da Universidade Federal do Paraná, né, do professor Manuel Eduardo de Camargo e Gomes, os membros do Núcleo de Pesquisa em Direito Terceiro Setor lá do PPGD da Federal do Paraná também tinham nos contactado para dizer que estavam engajados aqui na nossa discussão. Também registro aqui a presença de membros do Instituto OSC Legal, que registraram a presença aqui, o pessoal do Confoco BH, Laís, também, aí, ó, deixando umas sementinhas, participando aqui da nossa discussão, muitos alunos da pós-graduação Lato Sensu, e muitas perguntas, tá? Mas eu vou começar passando a palavra à professora Daniela, subvertendo um pouco aqui o que a gente tinha pensado, para a gente vamos começar com algumas perguntas, depois a gente passa para as perguntas da audiência, e acho que a gente fecha também com questões nossas também, que nós gostaríamos de levantar, porque eu acho interessante, Laís, porque quando eu fiz minha tese de doutorado, final dos anos 90, início dos anos 2000, já meados dos anos 2000, não havia, né, uma legislação do terceiro setor, tanto que a minha tese propõe por um novo marco jurídico. É engraçado essa ideia, porque realmente era um emaranhado de normas e uma dicotomia muito grande, né, entre um grupo de administrativistas que viam os convênios como terra sem lei, não precisava de chamamento, não precisava licitar, não aplicava legislação, e outro grupo que já queria aplicar a Lei 8666 nas parcerias, e aí também sendo uma legislação, na época eu analisei isso como inadequada, né, então assim, a gente tinha esse contexto, né, então eu queria passar a palavra à professora Daniela, e depois eu já vou passar para as perguntas da audiência aqui, quem quiser continuar fazendo questões no chat do YouTube, eu estou acompanhando aqui, pretendo apresentar as questões de vocês também daqui a pouco, pode ficar à vontade, Daniela. Ótimo, Laís, foi muito bom, né? Acho que você esclareceu bastante aí, tanto o processo inicial de discussão, como a tramitação, né? Sabemos que isso vem realmente de um processo conturbado, né? No âmbito aí tanto da legislação brasileira, como também em relação à vivência do Estado com essas entidades, né? Vindo aí de um processo de construção que é antigo, mas que realmente precisava de aprimoramento. E me chamou muita atenção esse final que você elucidou aí, dessa necessidade da gente ter, talvez, assim, ambientes legislativos mesmo mais apropriados para enfrentamento de situações de anormalidade, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora, né? Então, você trouxe essa situação apontando pela possibilidade, né, de uma regulamentação em termos de uma norma, e aí, muito provavelmente, ela também vai ganhar o foco de uma norma geral, né? Acredito que haverá até essa discussão mesmo da União podendo legislar para todo mundo também nesse momento, né? Que esse também é um debate da Lei 3.019, se a União não teria aí, de certa forma, invadido, né, a competência legislativa dos demais entes em matéria de regulação. Mas se não, caso esse debate não avance no Congresso, né, esperamos que haja aí realmente um preenchimento dessa lacuna. Mas se a gente não avançar no momento necessário, o que você visualiza como possível de enfrentamento em situações do tipo que nós estamos vivendo agora, não havendo uma lei regulamentadora, né, que discipline realmente esses casos, para tentar solucionar essas questões pontualmente, né? Vamos pensar em talvez dar maior autonomia para o gestor e para os parceiros privados de revisitarem os planos de trabalho, modificarem cronogramas, tentar, né, fazer com que os impactos desse período de restrição eles sejam contemplados nessas parcerias já pactuadas. E será que a gente pode falar talvez em algum prejuízo também da efetividade desses ajustes, se essas regras de alguma forma forem alteradas? O que você pensa aí nesse momento, se a gente não tiver uma regulamentação em termos de lei, né, para tratar do tema? Obrigada, Daniela, pela pergunta. E Maria Tereza, a gente, na verdade, você é uma das que justifica a edição do marco regulatório, né?
a sua tese, seu livro, enfim, e são vários relatórios e documentos acadêmicos que já apontavam para essa inadequação dos convênios, né? Então, a gente chegou a conversar um pouco na época, então, enfim, você faz parte desse processo também, né? Sobre alteração de planos de trabalho, né? Eu acho que tem muita coisa que a Lei 13.019 já dá resposta, né? Então, assim, se a gente fosse pensar a necessidade dessa regulamentação emergencial, né, das parcerias de forma emergencial, ela vem mais, Daniela, para regular aquilo que a Lei 13.019 não está regulamentando de forma clara e também para abarcar os outros instrumentos, porque ela está tratando não só do termo de fomento, termo de colaboração e o acordo de cooperação, mas ela trata sobre as exceções do MIROSC, que é o contrato de gestão, termo de parceria, enfim, termo de compromisso cultural, e aí todas as exceções que estão colocadas. Então, a alteração de plano de trabalho e as metas e resultados, isso já está previsto no artigo 57 da Lei 13.019, já é possível ser feita a qualquer tempo, né? Então, a administração pública já pode fazer. Mas ela propõe algo além, esse projeto de lei, né, o 4113 de 2020, ele propõe a complementação do objeto, e a complementação do objeto nesse sentido de apoiar os efeitos diretos e indiretos da pandemia. Então, seria para que a gente não só repactuasse as metas e resultados dentro daquela parceria pensada, mas também que a gente complemente a parceria com outras questões que podem ser colocadas. Porque eu acho que, assim, quem conseguir executar uma parceria que seria presencial, conseguir executar tudo online, tá ótimo, não vai ter problema nenhum. A parceria que seria presencial, conseguiu prorrogação de prazo, enfim, todas as questões que são dentro daquela mesma lógica pactuada, a gente não vai ter tanto problema. O problema é quando aquele objeto virou impossível de ser cumprido. Quando aquele objeto virou, quando as próprias restrições da pandemia inviabilizam a execução daquele determinado objeto, né? Enfim, você pensar num atendimento de pessoas com deficiência, né, que é grupo de risco, que não vai poder mais fazer um atendimento, e que às vezes esse atendimento não adianta ser só online, ele tem que ser presencial, a depender do tipo de atendimento que a gente esteja falando. Enfim, tem várias questões que dependem muito do objeto. Então, e a gente sabe que, enfim, a parceria, uma das premissas é que não pode ter alteração de objeto, né? O objeto tem que ser aquele que foi pensado. Tanto é que uma das coisas das 1000 pérolas que a gente viu dentro desse processo no governo federal, era às vezes de um objeto que vinha o objeto com meta, com resultado, com tudo junto ao mesmo tempo. A descrição do objeto é uma coisa muito importante, porque ao descrever o objeto e colocar um monte de quantitativo dentro do objeto, você acaba desnaturando o objeto e transformando ele em algo completamente, enfim, imutável, né? Então, assim, a ideia, o objeto, ele tem uma descrição que é diferente das metas, que é diferente dos resultados. Então, o plano de trabalho pode ser alterado a qualquer tempo e a lei prevê isso, né? Tanto prevê até por apostilamento ou por termo aditivo, enfim. Então, essa pormenorização da complementação do objeto é o que de diferente mais traz esse projeto de lei, mas depois a gente pode também trazer ele em outros pontos, né? Então, mas eu acho que, assim, em termos de enfrentamento, e aí, assim, muitos estão fazendo legislações locais, né? A gente tem uma lei no município de Salvador, por exemplo, que trata dos contratos administrativos em geral e disciplinou também as parcerias. No estado de Minas Gerais tem um decreto sobre as parcerias em termos de atividades essenciais, e ele sim faz a expressa autorização de mudança de objeto, né, nesse caso, então ele também até foi uma das inspirações no diálogo sobre esse novo projeto de lei, e aí, enfim, essa ausência de uma coordenação nacional acaba gerando uma necessidade de edição de atos normativos locais. E por isso, acho que uma das questões que são importantes para esse momento, e para outros momentos também, mas nesse momento especialmente, a troca de experiências.
é a possibilidade da gente também aprender com outras experiências, com outros municípios que estão fazendo a mesma coisa. O que é muito difícil é quando cada secretaria quer resolver de um jeito. E é por isso que eu defendo muito a necessidade de ter um locus institucional dentro da prefeitura, dentro do estado, e até mesmo numa centralidade na União. Porque é preciso, enfim, algumas regras precisam ser conversadas, e ela não pode ser feita de natureza diferente, né? No caso da pandemia, é óbvio que a gente tem uma diferença grande na área da saúde, né? Porque a saúde é, enfim, o grande objeto desse momento, né, o grande tema do momento, mas não é só a saúde que está sendo demandada, né, a gente também precisa de serviços de assistência funcionando, a gente também precisa discutir as demais questões aí que estão colocadas dentro das políticas públicas. Então, para o enfrentamento desse momento de pandemia, na ausência de uma regulação que busque dar guarida a isso, o que vai se buscar vai ser a própria legislação vigente, e o que eu tenho visto é a edição de atos normativos locais, seja em formato de lei ou decreto, que estão disciplinando justamente para dar essa orientação que não está colocada. Sobre a questão do Miroski abranger todas as esferas da federação, dele ser nacional, ele foi baseado ali no artigo 22 da Constituição Federal, nessa ideia de que a União pode emitir normas gerais de contratação, né, a despeito de, como eu falei no começo, em alguns lugares ele acaba descendo em especificidades para além de normas gerais. Mas, mesmo assim, nessa revisão que foi feita no próprio Congresso, em 2015, essa diferença das esferas da federação foi considerada com bastante... enfim, com uma lógica de ter esse escalonamento, né, que diferencia a aplicação na União dos estados e municípios. Então, você tem 3 anos para parcerizar na União, 2 no estado, 1 no município, a entrada em vigor foi diferente para que os municípios aprendessem com os estados e com a União, e etc. Uma questão da plataforma eletrônica, por exemplo, que até 100 mil habitantes ela é dispensada, enfim. Mas também ela, enfim, por óbvio, ela respeita a autonomia federativa, porque cada lugar vai disciplinar com o mesmo regramento geral as suas especificidades, seja nessa questão que a gente está falando do locus institucional, se vai ter o conselho ou se não vai ter o conselho, isso é uma decisão local, né? E, inclusive, enfim, como vai ser o monitoramento, a lei não fala que como vai ser a especificidade desse órgão, né? Essa comissão de monitoramento, ela vai ser uma por cada secretaria, vai ter uma na prefeitura inteira, que perfil, né, de pessoas vão ter na secretaria. Aqui no município de São Paulo a gente tem uma briga grande agora, porque o município entendeu que o monitoramento deve fazer a análise pormenorizada de notas fiscais e delegou essa atividade às assistentes sociais que fazem o monitoramento técnico na ponta. Então, elas estão, enfim, com razão, né, trazendo essa questão de que elas não foram, inclusive, nem concursadas para isso, né? Então, a briga está desse nível aqui no município de São Paulo sobre esse assunto. A gente participou de um debate na Fundação Getúlio Vargas, onde estava a própria secretária, e, enfim, o conselho, e recentemente esse tema foi objeto de debate no Tribunal de Contas aqui do município, tem um embate grande sobre isso, mas esse embate nasce de como a administração pública interpreta a lei, e aí, óbvio que a execução vai dar problema, né? Então, eu acho que essa troca de experiências, de buscarem bons exemplos e tentar mitigar esses efeitos é bastante importante. Olha, Laís, você tem o fã-clube aqui, viu? Tô vendo aqui pelas perguntas. A Laís, o nosso patrimônio. A Laís é ótima. Vou até avançando aqui nas perguntas, se vocês me permitem. Depois eu volto a palavra também à professora Daniela. Eu queria fazer mais 3 registros aqui das presenças. A professora Luciana Raso, atual presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, também mandou um abraço aqui para o painel, dando um apoio, falando que o INDA está muito bem representado aqui, porque eu e a professora Daniela também fazemos parte da diretoria.
queria registrar a professora Daniela, queria registrar também o professor Tarso Cabral Violim, que também é uma referência na área, o livro dele, na época, eu falei que ele era minha referência, dentre as poucas, minha referência bibliográfica lá quando eu fazia minha tese, então também muito gentilmente aqui acompanhando as discussões, e o pessoal da pós-graduação estrito sensu, também da UFMG, presente nos debates. Eu estou fazendo a disciplina Governo por Contratos, e acabou que a discussão sobre parceria com o terceiro setor não era o centro, mas ela acabou também aparecendo nos nossos debates. O pessoal veio aqui para também conversar com você, Laís. Aí eu queria fazer uma pergunta da Marília Junqueira, colocada aqui no chat do YouTube, que ela pergunta qual que é o aspecto, Laís, da lei que você identifica que foi aprimorado durante o processo legislativo e em qual você crê que houve perda, assim, em síntese, né? Eu imagino que deve ter muitos aspectos que né, foram alterados, mas em síntese. Eu imagino que ela está falando sobre a primeira versão de 2014 e a segunda versão de 2015, né? Não especificou, mas qual aspecto da lei? Estou imaginando assim, em geral, né? Eu acho que, enfim, a lei buscou, nessa última versão, focar mais no controle de resultados, né? E ela já tinha isso como diretriz, como prioridade do novo regime jurídico, mas ela buscou trazer mais mecanismos para operacionalizar, né? Quando tirou, por exemplo, o regulamento de compras aprovado previamente pela administração pública, né? Enfim, tirou ali questões que estavam trazendo uma certa ingerência da administração pública na gestão da parceria com as organizações da sociedade civil. Essa adequação federativa que a gente conversou agora há pouco, né, eu acho que também foi um ganho institucional, porque ela acabava não deixando claro, né, ou não necessariamente não deixando claro, mas trazendo, enfim, essa aplicabilidade toda em conjunto, né? Então, essa ideia de aprender com a experiência do outro, do escalonamento do prazo da entrada em vigor, de ter mais um tempo de adaptação, né? E até a ideia desse tempo de existência prévio da organização é justamente de saber que a organização dentro do município ela tem um aprendizado mais rápido, ela tem um acompanhamento mais próximo, no estado de forma média, se comparado com a União, que aí já fica, enfim, uma exigência maior em relação à existência prévia, né? Então, acho que esse tipo de aprimoramento foi importante. Ao meu ver, a lei está melhor, enfim, melhor editada com essa versão aí de 2015, né? Mando um abraço também para o Tarso, né, que eu também sou bastante, enfim, admiradora e fã, e sei que a turma dele aqui está acompanhando. Eu vou estar com essa turma em dia 3 de novembro, né, e hoje eu estava participando de um evento internacional à tarde e comentei que eu estou em São Paulo, que ia dar uma aula com vocês na Federal de Minas e com alunos que também eram do Paraná, né? Então, algum ganho essa tecnologia nos trouxe, sim, né? Eu acho que parte disso, acho que a gente vai conseguir manter, né? De conseguir se conectar mais nessas redes, certeza. Né? Tem duas perguntas que demorou um pouco, não deu, Daniela? Voltou? Voltou. Voltou, acho que voltou. Será que parte disso, acho que a gente vai conseguir manter, né? De conseguir. Mas vocês estão ouvindo barulho? Acho que podemos retornar, né? Vou conferir ali se está ok. Só um segundinho. Voltou, acho que voltou. Voltou sim, Tê. Ótimo. Então vamos dar continuidade, gente. Essa questão de tecnologia foi só a gente elogiar, né, Laísa? E acabou tendo um pequeno probleminha aqui, que a gente pede desculpa aí para a nossa audiência. Mas eu estava querendo reunir, Laís, duas questões que eu achei interessantes, acho que estão no mesmo conjunto aqui de perguntas, sabe? A Dayana Guimarães pergunta se, tendo em vista o longo processo de tramitação da lei e a discussão, ainda há algum ponto que a legislação não tenha avançado? É uma pergunta.
E outra, a Carolina Rosado pergunta se no eixo sustentabilidade e certificação, quais que foram os avanços, né? Certificação é até um tema, ou qualificação, né? Quer dizer, um outro assunto. Mas vamos ficar com essas duas, que eu acho que elas estão relacionadas uma com a outra. Você pode responder, depois a professora Daniela também tem uma outra questão, e a gente vai caminhando aqui com a audiência, tá? Obrigada. Vamos lá. Vou até falar da certificação um pouco, daqui a pouco eu volto para 13.019, né? Nesses 3 eixos temáticos que eu comentei, a gente tinha, então, um trabalho em relação à contratualização, à sustentabilidade e à certificação. No eixo de certificação, o que se entendeu? As certificações, elas acabam sendo uma outorga estatal, é um reconhecimento. Lá atrás, elas foram previstas como uma chancela de idoneidade, como uma ideia de honraria, de distinção, de separar aquela organização das demais, né? Aquela organização segue regras que outras não seguem, então ela é, enfim, de alguma forma melhor do que as demais, né? Mas, com o passar do tempo, isso foi se perdendo, né? Nesse livro que a gente conta a história do Miroski, a gente traz os dados da época e a gente tinha 290 mil organizações. Dessas 290 mil organizações, 6 mil eram OCIPs, 12 mil eram de utilidade pública e 20 mil somava as organizações de SEBAS entre saúde, educação e assistência. E, na época, apenas 8 eram OS no âmbito federal, porque a gente tinha a ADIM, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, em julgamento no Supremo, e que, enfim, por conta disso também não tínhamos novas organizações sociais dentro do âmbito federal. Então, essa questão da titulação, ela parecia ser maior do que era, na verdade, na prática, né? No caso da função da certificação, durante muito tempo, a utilidade pública federal, ela foi requisito para o SEBAS, né, para o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. Quando, em 2009, ela deixou de ser requisito para o SEBAS, ela também deixou de ter a sua função principal dentro do emaranhado jurídico. E ela trazia as regras da ideia da não remuneração, da ideia de servir desinteressadamente à coletividade, quando, da década de 90 para cá, o que tem sido construído é uma ideia de profissionalização do terceiro setor. É uma ideia, incluso quando a gente coloca todos esses mecanismos de controle e transparência, alguém precisa alimentar esses mecanismos de controle e transparência, né? Então, alguém precisa fazer a gestão dessas parcerias, para além das atividades fim, as atividades meios também são muito importantes. No Miroski, inclusive, uma das questões era que antes tinha um percentual de, até dialogando com a questão anterior, né, tinha um percentual de atividade fim e atividade meio, né, que as despesas indiretas podiam ser executadas, só podia ter até 15%. Isso era o que a União praticava. Mas, eventualmente, no Estado e município, às vezes isso é menor, às vezes isso é maior, né? E depende também da grande discussão do que você considera atividade fim, o que você considera atividade meio. Então, quando a lei autoriza que todas as atividades, sejam fim, sejam meio, sejam consideradas, e elas precisam ser pensadas para uma boa gestão da parceria, incluso contabilidade, assessoria jurídica e tudo aquilo que for necessário para que aquela parceria, claro que de acordo com a complexidade, né, se a parceria é menor, se ela é maior, quanto maior ela for, mais gente ela vai precisar para ela ser bem executada e para que ela possa prestar boas contas à sociedade, à administração pública e etc., né. Então, acho que nesse espírito, a certificação, ela acabava reduzindo um pouco essa lógica e trazendo, enfim, ela acaba... Muita gente chamava de um entulho jurídico, né? Enfim, algo que mais atrapalhava do que trazia benefícios. No caso da utilidade pública federal, especificamente, era outorgada junto com o título de OCIP pelo mesmo departamento no Ministério da Justiça. Então, a gente tinha ali 60 servidores terceirizados para ficar analisando os relatórios de atividades que chegavam, sem nenhum poder de fiscalização e de checar na prática se aquela informação era, não era. Quando que
nos estados e municípios, eu considero a situação até pior, não só pelo trabalho que dava dentro da administração pública, esse trabalho quase que cartorial dentro da administração pública, mas principalmente porque a maioria é outorgado pelas assembleias legislativas ou Câmara dos Vereadores, o que gera uma relação muito patrimonialista, clientelista. A organização precisa solicitar um parlamentar, que o parlamentar possa endereçar um processo dentro da Câmara ou da Assembleia, para que ela seja reconhecida de utilidade pública, para que ela tenha acesso a benefícios. Então, fica uma barganha política para acesso a benefícios. Quando, na verdade, dentro de uma lógica de democratização do acesso ao recurso, de ampliação da participação das organizações dentro da esfera pública, de uma autonomia, de um respeito à liberdade de associação, fortalecimento da sociedade civil, isso é completamente contra a maré, né? Então, acabava que a utilidade pública, ela era uma lei antiga que não representava mais o nosso Estado democrático de direito e as relações republicanas que se quer estabelecer. Nesse sentido, a lei da utilidade pública federal foi revogada, mas a lei municipal e estadual, né, as leis municipais e estaduais continuam em vigor. Ela não era de abrangência federal, de abrangência nacional, então é preciso fazer uma gestão nos estados e municípios. E o que a gente tem visto? Às vezes conversa com alguém, com alguma Assembleia Legislativa, alguma Câmara de Vereadores, e o parlamentar fala, não, mas eu gosto que as organizações venham me pedir aqui para serem reconhecidas de utilidade pública. E é justamente isso que a gente quer afastar, né? Essa relação que a gente não quer mais que exista, né? Então, se o parlamentar quer ajudar, coloca o mandato a serviço da organização para criar leis melhores, para dar orientação sobre o MIROSC, para fazer coisas que sejam mais úteis, né? E não necessariamente só essa titulação burocrática. Mas a gente também mapeou e sistematizou que a gente precisava fazer isso com responsabilidade, porque existiam ainda alguns benefícios que estavam atrelados àqueles títulos e que eles precisavam ser subrogados para serem universalizados. Então, quando foi possível fazer essa mudança, foi quando o título de utilidade pública foi revogado e todos os benefícios que eram dele, eles foram universalizados. Então, o incentivo fiscal, por exemplo, que era específico de doação de pessoas jurídicas para entidades privadas sem fins lucrativos que tinham o título de utilidade pública federal ou o título de OCIP, esse incentivo hoje, ele é para todas as organizações, desde que cumpra o artigo 3º e o 16 da Lei 9790. Então, ainda ficou a Lei 9790 como referência para a dedução fiscal, mas ela não é obrigatória enquanto titulação, enquanto qualificação. No caso das parcerias, muitas vezes o que se via era quando o título era um requisito prévio, se esse serviço público de outorga da certificação não funcionava bem, isso atrapalhava todo o processo de parceria. Então, tinha alguma coisa no interior do Rio de Janeiro que precisava de uma certidão de regularidade de OCIP e não conseguia emitir porque o sistema, o site do Ministério da Justiça estava fora do ar ou coisa parecida, você, enfim, inviabilizava um processo Brasil afora por conta de uma questão que não era necessariamente, enfim, importante, né? E na prática, enfim, os documentos que comprovam a existência da organização são outros, né? A sua existência, a gente tem um grande cadastro nacional de ONGs no Brasil, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. O CNPJ é o cadastro de todas as pessoas jurídicas. Então, se ela está ali no CNPJ, ela tem seu estatuto registrado no cartório. Daí a gente tem políticas setoriais que exigem determinadas certificações. Então, a Lei Orgânica de Assistência Social vai exigir uma inscrição no Conselho Municipal de Assistência, numa lógica de proximidade, monitoramento, controle social do serviço. Quem trabalha com criança e adolescente tem que ter uma inscrição no Conselho Municipal de Criança e Adolescente. Essas coisas todas fazem sentido, mas aquele título federal para orientar as parcerias Brasil afora, deixou de fazer sentido. Existiu uma análise também do Ministério da Justiça, assim como a gente teve um grupo de trabalho na Secretaria-Geral, também teve um grupo de trabalho de entidades sociais dentro do Ministério da Justiça, e que também produziram informações e subsídios bem relevantes, né? E dentro da análise também do Ministério da Justiça,
não só a utilidade pública era desnecessária, como, enfim, havia um questionamento do próprio título de OCIP, de se ele deveria continuar ou se ele não deveria continuar. Porque ele era, muitas vezes, né, uma chancela de idoneidade como um cheque em branco. As organizações recém-constituídas podiam solicitar o título e dizer que elas iam perseguir o interesse público. E aí a gente não tinha, enfim, a certeza e nenhuma forma de monitoramento de que ela realmente perseguiu o interesse público ou não, né? Quando que a lógica da 13.019, ela não cria uma titulação nova, organização da sociedade civil não é um título, uma qualificação, uma certificação, é um reconhecimento de um enquadramento jurídico que dentro dos tipos societários existentes, seja associação, fundação, cooperativa, organização religiosa, é possível parcerizar com o Estado cumprindo aqueles requisitos que estão ali no artigo 33 da lei. Então, ela sai dessa lógica burocrática de uma certificação prévia para ir para uma lógica de mais legitimidade e autonomia da própria sociedade civil. Até numa orientação, numa operacionalização do artigo 5º da Constituição, que fala da liberdade de associação, da não ingerência estatal, né, no seu funcionamento. Então, o título acabava representando uma limitação ao invés de uma ampliação. Resta ainda o CEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que ali tem outra função, né? Dentro da sua característica, ele está ali muito mais relacionado à isenção da cota patronal do que a necessidade de parceria ou não. Mas ainda assim, na Lei Orgânica de Assistência, a gente tem uma prioridade para as parcerias para quem tem o CEBAS. Então, há uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, resolução 21 de 2016, que orienta o vínculo SUAS para fins de parcerias no MIROSC, então diz que precisa ter no estatuto, dizer que é organização de assistência, tem que estar inscrito no Conselho Municipal, tem que estar inscrito no cadastro específico de entidade de assistência, e o CEBAS, ele pode ser considerado, enfim, para fins de pontuação dentro do sistema de classificação das parcerias, mas ele não pode ser considerado requisito, porque não é obrigatório, nem todas as organizações do país têm CEBAS, então se a gente considerar ele como obrigatório, a gente está diminuindo o core, inclusive contrário ao artigo 24, que fala que você não pode ter situações que, enfim, que impeçam a participação na competição, na concorrência do chamamento público, né? Então, exceto se a política setorial exigir, né? Então, nesse caso específico, o CEBAS não é um documento obrigatório, não é um certificado obrigatório. E a questão das OS é esse tema, né, que a gente, enfim, acompanhou aí do debate da ação direta de inconstitucionalidade dentro do Congresso Nacional. Já estou misturando os atores, né? Do Supremo. Dentro do Supremo Tribunal Federal, e que, ao final, a gente tem um resultado que traz ali quais são os ajustes necessários, né, da interpretação conforme, para que a lei possa ser implementada, ela foi considerada constitucional com esses ajustes, né? Então, o MIROSC bebeu em todas essas fontes, ele trouxe todas essas informações, essas características para dentro de uma lei que pudesse substituir os convênios que foram vedados, né? E ali foi feita uma opção de multiplicidade de modelos. Então, os modelos que estão funcionando, se eles estão funcionando e eles estão ok, não precisa, enfim, encerrar com tudo que existe no país para criar uma coisa nova. O que está dando problema são os convênios, então é ali que a gente tem que substituir. Mas tem uma coisa que é assim, é a política setorial que diz quando ela deve ser, aquela atividade deve ser delegada ou não. Então a gente tem muita discussão sobre os modelos que às vezes elas não são necessariamente do modelo, mas é da discussão do objeto. É aquela política setorial, deveria estar sendo, enfim, feita pela sociedade civil ou não, em que circunstâncias e até quanto, né? Quanto que a gente poderia delegar dessa atividade ou não. Então, essa é uma discussão que nenhuma lei que trata sobre o contrato vai poder fazer. Ela é uma discussão que ela está muito mais baseada na política setorial em específico, né? Uhum. E aí acaba que o modelo, a gente acaba colocando o modelo para cada tipo de correspondência
mas muito mais por enfim, uma construção do que já a secretaria está acostumada, do que o órgão público está acostumado, do que porque o Miroski não pode, né? O Miroski, ele é transversal e ele serve para todo e qualquer tipo de parceria, inclusive para gestão de equipamento público, enfim. Ele tem essa ideia de fomento e colaboração justamente para dizer que essas duas relações são legítimas de serem firmadas com o Estado. Tanto é legítimo que o Estado fomente projetos de interesse público, né, das organizações, como também ideias novas sobre promoção de direitos, e que tudo isso vem, inclusive, arejar, né, a construção pública, e também que o Estado também possa firmar o termo de colaboração a mais longo prazo para atividades de natureza continuada, que são, né, tipicamente, atividades de gestão de equipamentos de serviços de natureza pública. Enfim. Então, Daniela, vou passar a palavra para você, de repente para você também fazer um comentário, falar lá da sua disciplina, gestão do terceiro setor, o que o pessoal mais fica curioso, né, para a gente aproveitar aqui a Laís, porque tem ainda mais perguntas aqui da audiência também. Acho que está sem, o microfone está mutado. Daniela, Agora deu? Essa última parte que você deixou mais claro é um dos pontos realmente que mais suscita dúvida, exatamente essa distinção entre a parceria para a execução de um projeto e a parceria, né, pela colaboração com a administração, transferindo, delegando a execução de atividades, né, que você não delimita no tempo, né, ela vai por um período indeterminado. E, principalmente, algumas áreas muito sensíveis, que a gente percebe alguns entes federados fazendo essa opção do uso do terceiro setor na transferência de atividades, como, por exemplo, na área da saúde. Esse é um tema que é colocado sempre em debate, em discussão, né? Muitas vezes os alunos têm essa curiosidade, essa dúvida de saber realmente a efetividade e até onde a gente já avançou no país, nessa relação do terceiro setor, firmando relações de colaboração com a transferência de atividades mesmo públicas para essas áreas. Assim, da sua experiência, o que você verifica? Assim, a gente avançou nesse ponto, a gente ainda traz, né, assim, figuras assim, de mais retrocesso que precisam modificar, principalmente na escolha, né, na forma da prestação, no acompanhamento, monitoramento, que você deixou tão claro também aí no início, né? O que você verifica hoje que ainda precisa ser aprimorado nessa relação de parceria em delegação de atividades? Daniela, não eu vou dar um pitaco aí nessa pergunta também, Daniela, porque é interessante que a lei do Miroski, ela, diferentemente das outras de parceria que vinham sendo editadas, né, as leis anteriores, ela colocava as áreas em que a parceria poderia atuar, né, na OS, tem lá o conjunto de a OCIP, apesar de serem termos muito amplos, genéricos, mas tentava delimitar o próprio certificado SEBAS, né, para fins de questão, para fins de filantropia e classificação também, delimita áreas, etc. e tal, e a lei, e o Miroski não fez isso. Então, existe realmente, dentro da pergunta que a Daniela fez, uma preocupação e uma discussão sobre qual que é o limite da delegação de parcerias. E a mim me parece, aí a Laís, que eu queria ouvi-la também, a mim me parece que a doutrina, a literatura, não especificamente a lei, né, mas ela também, aproveitando essa discussão toda, delimita na questão, foi um pouco para o lado da legislação orçamentária, projeto, atividade, programa, projeto, atividade, como se fosse o delimitador. Eu queria te ouvir também um pouquinho sobre isso, Laís, aproveitando, pegando carona aí na pergunta da Daniela. Bom, sobre a questão da saúde, né? A saúde tem uma multiplicidade de modelos, né? Então, tem contrato de gestão, termo de parceria, convênios, contrato de metas, enfim, tem uma série de possibilidades. E foi um lobby enorme, devo confessar, dentro do processo,
geral e restrito de vindo de todos os lugares, que a saúde não deveria entrar na lei. A construção do raciocínio jurídico é o artigo 199 da Constituição, que fala que a saúde vai ser implementada pelas organizações por meio de contrato ou convênios. Então, o Miroski vai proibir convênio, não pode proibir convênio com a saúde. Então, a saúde acabou virando a única exceção do Miroski em relação ao convênio. Mas é uma exceção dentro daquilo que é recursos do SUS, nos termos do que está dito no parágrafo 1º do artigo 199. Então, assim, sendo que a saúde é onde mais tem recursos. Então, é um contrassenso que a gente queira fazer uma lei para, enfim, para aperfeiçoar, para melhorar essa relação e a gente esteja, enfim, deixando de fora essa área de atuação que é onde mais tem recursos, enfim, no geral. Mas isso se a gente olhar para diversos normativos, a saúde acaba sempre virando uma exceção. Você olha, ela foi uma exceção de colocar no SICOMV, uma exceção de, tem que apresentar tais documentos, mas a saúde é uma exceção, e etc. E eu acho que tem a relevância, né, dos hospitais filantrópicos, tem a relevância do como a saúde é importante, né, para a população, então isso não está sendo questionado. Mas eu estou contando toda essa história, vocês estão me fazendo voltar do tempo, porque eu acho que esses anais são importantes até para a gente analisar. Quando a gente vai falar de áreas de atuação, nesse mesmo processo histórico, o que a gente percebeu? Que simplesmente a União fazia parceria em todas as áreas. Inclusive, sei lá, em qualquer área que você imagine, existia parceria, por meio de convênio. Até na defesa. Uma pesquisa que eu fiz, eu encontrei Exatamente. Parceria na defesa. Tinha para capacitação de aviação, né, enfim. E aí, se você vai investigar um pouco mais, não necessariamente era uma parceria ilegítima, às vezes era uma associação, de fato, que fazia, enfim, formação na área de aviação e que, eventualmente, além de tudo que fazia e congregava ali as pessoas, também fazia capacitação para a União naquele determinado objeto, etc. Mas isso é um pouco para dizer que, assim, e incluso da nossa experiência de olhar para as leis anteriores, a gente entendeu que quem deveria dizer que, de novo, se deveria fazer a parceria ou não, é a lei específica da política setorial, e não o Miroski. O Miroski, ele nasceu justamente para ele ser transversal a todo e qualquer tipo de parceria. Se a parceria vai ser considerada... Ela tem lá uma proibição, acho que o artigo 40 fala que não pode ter atividade que é monopólio do Estado. Então, assim, aquilo que é óbvio que não pode ser de parceria já está excetuado, né? E fiscalização, poder de polícia, enfim, então, aqueles objetos que a gente já sabe que não pode, eles foram expressamente atividades típicas, né? Acho que é a nomenclatura que usa. Mas, na prática, enfim, a gente precisa avançar nessa discussão setorial, porque à época, eu sempre ressalto isso porque, enfim, esses dados eu não vi atualizados, né, mas à época 45% do sistema SUS no país era feito por entidades privadas sem fins lucrativos. Então, e também a gente não consegue mudar a história e fazer uma transição completamente radical, né? Então, assim, queremos um Estado forte que entregue políticas e serviços e direitos, né, diretamente. Mas também a gente quer uma sociedade civil forte que tenha legitimidade também de, enfim, de atuar naquilo que é complementar ao Estado, né? Até onde pode ir essa delegação e em quais áreas de atuação, esse é um debate que ele, enfim, ele tem uma natureza jurídica, mas ele tem uma natureza política muito grande, né? Porque ele enfim, da concepção de se aquele serviço que já era público vai poder virar privado, ou, enfim, em que limite essa publicização, né, que foi muitos termos usados ali na época da reforma do Estado lá de 99, né, de 97, 98, em que limite isso pode ser feito. Então, assim, a gente não está defendendo no Miroski nenhum processo de privatização, de publicização das atividades públicas, a gente está defendendo a legitimidade e o reconhecimento
de que as organizações que se dispuserem e quiserem atuar nessa esfera pública de forma complementar ao Estado nos termos da Constituição Federal, isso é lícito, né, e não pode ser perseguido por isso. Agora, a gente tem que fazer os debates específicos, né, então, é legítimo politicamente delegar toda a saúde para as organizações da sociedade civil, todos os hospitais que eram públicos vão virar privados, enfim, aí já tem outro debate que é de outra esfera, e que muitas vezes a culpa fica do modelo jurídico, né? Quando, na verdade, não necessariamente é a culpa do modelo jurídico. Acaba que essa concentração vira na discussão das OS, porque as OS acabaram nascendo desse processo explícito de publicização, de privatização, de equipamentos públicos, né? Então, ainda que eles tenham sido executados de formas distintas em alguns estados e municípios, no seu nascedouro ele tem essa intenção e essa narrativa, mas também porque ele também trazia essa mistura híbrida de trazer servidores públicos dentro do conselho de administração, enfim, as primeiras OS foram justamente equipamentos que eram públicos e foram, enfim, tornados privados, sem fins lucrativos, então acaba que ele contamina o debate e traz também a questão da limitação das áreas de atuação, que é o que você estava perguntando, né? Porque na maioria dos lugares é mais voltado para saúde, mais voltado para, em alguns lugares, cultura, para equipamentos culturais, etc. Então, ele acaba virando uma solução de grandes empreendimentos, uma solução de gestão de equipamentos públicos, por entidades privadas sem fins lucrativos, de valores enormes, né? Mas também é uma coisa que contamina o debate, porque, enfim, às vezes a gente está falando de de uma parceria que tem 300 mil ano e a outra tem 300 milhões, né? Então, realmente, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais eu acho que é importante ter regras escalonadas, inclusive para análise de risco, né? Uhum. A gente fez um estudo no Siconv logo no começo, que até 600 mil reais, a gente tinha 80% das parcerias, mas que representavam só 20% do volume de recursos. Acima de 600 mil reais, tinha 20% do volume de parcerias, mas que representava 80% do volume de recursos. Então, era muito mais lógico que a gente fosse menos rígido com as parcerias menores e que fosse mais rígido com as parcerias maiores, até por uma questão, enfim, de otimização do recurso público em termos de controle, de gestão de pessoal, etc., né? Uhum. Então, esse escalonamento, eu acho que ele é necessário para a implementação, né, de qualquer visão de contratualização. Isso não é diferente também dentro de outras áreas que não sejam na sociedade civil, né? Tem duas perguntas aqui que eu vou também agregar sobre o controle. Na verdade, até tem uma sobre a implementação. Eu vou deixar uma do Henrique aqui para depois e vou fazer duas perguntas aqui da Renata Lima. Se as contas, sendo as contas julgadas irregulares, se deferida a autorização de devolução de recursos por meio de ação compensatória, como apresentação de novo plano, como é que fica frente à lei de improbidade? E aí eu vou colocar mais uma questão. As OSCs podem sofrer alguma restrição caso não sejam capazes de atingir o resultado proposto pelo plano? Talvez até cruzar isso com a pandemia, né? Aí depois eu queria falar um pouquinho sobre controle, até dialogando aqui com a professora Daniela. Olha, tem uma redação de trás para frente, né, também, tem uma redação específica do PL, eu vou até olhar aqui para não falar só de cabeça, porque eu acho que ela é bem importante para essa pergunta, né, que é o artigo 5º desse projeto de lei 4113, né, que fala que o descumprimento de metas e de resultados inicialmente previstos não impedirá a continuidade do repasse de recursos e não poderá ser utilizado como fundamento para que se considerem irregulares as contas da entidade parceira, quando decorrer de medidas restritivas inseridas em normas federal, estadual, distrital ou municipal referente à pandemia da Covid-19. Então, eu acho que, sim, claro, a ideia é que o plano de trabalho seja cumprido, mas em se falando do momento de pandemia, né, tem coisas que estão completamente fora do controle, né, e isso não pode ser, enfim,
um fundamento para que não se aceite as justificativas, porque é isso, a lei traz uma série de mecanismos para acolher a vida real, no caso concreto, né? Mas muitas vezes essa implementação, essa análise acaba sendo mais, enfim, conservadora, no sentido de... Tem uma coisa que é muito difícil nesse momento, hoje em dia, né? Já faz um tempo e só piora, que assim, para a administração pública, às vezes o mais cômodo é dizer não, né? Porque o não compromete, né? O não, enfim, o Também não... conhecido como o apagão das canetas, né? Parece que, assim, então não responsabiliza, e, enfim, então não fique nesse lugar, né? Porque a gente precisa de pessoas que ajudem a construir, né? E muito da mudança da nomenclatura tem essa ideia também, né? De que seja de fato uma parceria, que seja de fato, enfim, uma construção conjunta. Então, há a possibilidade de justificativa do não cumprimento de metas e de resultados, e que essas justificativas, elas muitas vezes são legítimas e precisam ser aceitas, e não... Mas aí vem a próxima pergunta, que é, mas o que o Tribunal de Contas vai pensar? Mas como a Controladoria vai ver, né, essa questão? Então, eu acho que também esse tema precisa ser mais debatido dentro dos tribunais, porque é a mesma lei, né? Então, a gente está agora diante de uma mesma realidade, e precisa cada vez mais que esses diálogos sejam feitos e que novas jurisprudências sejam construídas a partir dessa lógica que é uma lógica que traz uma série de controles rigorosos, né, como a gente já conversou, mas que ela também traz uma série de reconhecimentos deste ator contratado que é diferente dos demais, né? Então, quando fala que a capacidade instalada não é condicionante, não deve ser prévia, justamente por isso. Enfim, nenhuma empresa precisa ter todos os funcionários contratados antes de... Tem até uma pergunta aqui da Bruna Costa, no chat também, perguntando se na prática os mecanismos de prestação de contas e controle têm sido efetivos para o combate às irregularidades, ou, na sua opinião, é uma coisa meio pro forma? Como é que se vê isso? Porque às vezes as pessoas veem também a denúncia, né? Porque uma certa ocasião, eu estava discutindo uma coisa assim, mitos das parcerias com o terceiro setor. Mito 1, corrupção. Aí sempre está, de alguma forma, né, porque você falou das CPIs, né, e está sempre na mídia e tal. Então, às vezes, assim, é um número pequeno, é um volume de recursos também relativamente insignificante, e que acaba contaminando todo um setor, né? E eu acho que é engraçado, porque assim, tem irregularidade em todas as áreas, mas o terceiro setor fica com essa pecha. Por que ninguém fala do setor privado assim como um todo? Né? Vamos dizer assim, você tem lá X problemas com tais parcerias, aí você vai falar assim, todo o setor ficou afetado. Eu tenho essa sensação de que o terceiro setor ele fica afetado. Ai, não, então não vai fazer mais parceria com o terceiro setor, porque você encontrou ali um problema ou outro e tal. Então, como é que poderia ficar essa análise? Eu queria ouvir a Daniela também, que a Daniela é da área do controle aí, então pode falar um pouquinho também sobre essa questão. Talvez a Daniela fale um pouco e depois a Laís fecha aí o raciocínio. Tá bem. Essa parte relacionada ao controle que se coloca, né, como vamos discutir aqui mais o controle externo, né, que a gente visualiza, eu percebo assim que hoje, pelo menos falando assim de análises muito pontuais de processos que envolvem a matéria, a gente ainda não tem um avanço, um olhar do controle externo moderno, contemporâneo, considerando essa realidade, todo esse contexto que eu acho que a Laís aí muito bem apresentou para a gente. É ainda uma visão muito formalista do controle, né? Ainda fica muito preso à questão de análise, de mensuração mesmo de elementos financeiros, né? Da prestação de contas. A gente não trouxe ainda avanços importantes de modo a colocar esse momento da parceria como realmente política pública, né? Então, o TCU, acho que ele até tem algumas considerações, o ministro Bruno Dantas foi até relator de um acórdão, né, onde se discutiu aí os impactos, logo depois da discussão
decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADIM 19.000, né, ADIM 19, esqueci o número, 1923. 1923, isso. Depois do julgamento da ADIM, aí o TCU se manifestou, né, e exatamente trazendo essa abordagem de que esse controle extremamente formalista, né, e arraigado, ele não está mais condizente com esse momento da parceria. Então, eu acredito que muitos órgãos de controle, eles ainda não estão efetivamente preparados para fazer, né, o exame, até porque não se faz um exame mesmo de prestação de contas pontual, mas eu digo até na análise das auditorias, né, que são às vezes implementadas aí para examinar um bloco, ou se faz uma triagem em relação a algumas amostras, né, de ajuste, termos de parceria, ou termos de fomento, e a gente ainda tem muito a avançar, considerando, né, que as regras mudaram mesmo. A proposta é, talvez, fortalecimento de políticas públicas nessa área. É bem interessante o que você falou, Daniela, porque, assim, é isso, é uma política de gestão, né, é uma política pública de gestão. Então, assim, o caput da Lei 13.019, ele fala que estabelece o regime jurídico, e define diretrizes para a política de fomento de colaboração e cooperação. Então, esse é o espírito, essa é a ideia do que deveria ser, e essa não é uma política setorial, é uma política de gestão, por isso eu insisto que uma boa implementação precisa ter, enfim, esse locus dentro do Poder Executivo, equipes dedicadas, produzindo informação e em diálogo e articulação com os demais órgãos e com os interessados, né? Existe uma pesquisa que foi feita pela ANDI, que é a Agência Nacional dos Direitos da Infância, mas que eles trabalham muito com jornalistas, etc. Eles fizeram uma pesquisa sobre a cobertura da imprensa brasileira sobre organizações da sociedade civil. E foi bem interessante, porque no final, em síntese, eles trouxeram a ideia de que, assim, não existe um debate sobre um debate regulatório estratégico, né, dentro da mídia. Eles fizeram em 50 veículos nacionais, entre jornais nacionais, revistas nacionais e regionais também, então foi bem amplo o período e a quantidade de veículos que eles pesquisaram. E, assim, não existe, então, nessa pesquisa, o debate que a gente queria entender do marco regulatório, né? Então, assim, esse debate regulatório estratégico sobre a organização da sociedade civil, não tem. Quando se fala de uma organização especificamente, se fala bem. Então, a APAI de Brumadinho, não sei se Brumadinho tem a PAI, mas talvez tenha, mas enfim, aquela organização localizada fez um bom trabalho, etc. Quando se fala do setor como um todo, se fala mal, associando a casos de corrupção e normalmente ligado ao governo federal. Então, assim, fica a narrativa, o que fica na imprensa, o que fica na mídia, o que sempre sai, né, porque o que mais sai é isso, é que as organizações são filantrópicas e desviam recurso público, e que absurdo, que desviou não sei quanto e tal. E muitas vezes porque esse é um caminho de atacar politicamente governos, não necessariamente são as organizações também, então acaba sendo, enfim, um lugar de querer, enfim, ter essa disputa política, né, então parte desse processo é de tentar, de alguma forma, resgatar a confiança pública da sociedade nas suas próprias organizações, né, quando a gente fala... todos esses eixos temáticos que eu expliquei aqui eram eixos temáticos técnicos de uma agenda normativa, mas a gente trazia eles também para uma agenda de conhecimentos, né, de produção de pesquisas, de informações e de documentos que se tornassem públicos e que ajudassem a desmistificar, né, a tirar esses mitos, né, e... Um deles é também, enfim, a gente teve uma experiência na ENCLA, que era a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que queria fazer, uma das ações que eles fizeram era sobre tipologias de irregularidade. E a gente tinha acabado de aprovar o MIROSC, então eu coordenei essa ação e a gente construiu um relatório. No contrário das irregularidades, é as tipologias de regularidade. Então, assim, vamos falar das boas práticas?
interpretando lei, decreto e como deveria ser, né? Então, o que adicionalmente a gente deveria fazer. E, obviamente, depois de tudo isso, ainda sobram algumas irregularidades que vão ser irregularidades para sempre, né? Fraude, crime, superfaturamento, vai ser sempre irregularidade. Mas e a gente começou a fazer a correspondência de onde as boas práticas ajudariam a evitar que essas irregularidades aconteçam, né? Porque as regularidades é que vão impedir que as irregularidades aconteçam. E quem quer fazer uma fraude, um crime, normalmente vai buscar arrumar muito bem os documentos. Então, realmente, essa análise formalista não necessariamente é a melhor para esse tipo de caso, né? E muitas organizações têm uma fragilidade institucional que às vezes é confundida com uma intencionalidade, um dolo que, na verdade, não tem, né? É simplesmente uma ausência de apoio de gestão mesmo, né? Por isso, esse apoio na gestão também é necessário. Incluso uma reflexão aí, vocês que estão tão conectadas com o tema, tem um trabalho tão maravilhoso na Federal de Minas, para ver se o escritório modelo também, no núcleo de práticas jurídicas de vocês também, não pense em abrir um atendimento às organizações, né? Fazer uma assessoria jurídica, não só nessa área de estatutos, mas na área de parcerias mesmo, para apoiar nos editais e nas compreensões, enfim. A gente pode conversar disso depois com mais calma, porque eu acho que é muito necessário ter apoio jurídico e apoio à gestão das organizações, para além daquilo que elas conseguirem contratar, né, a depender do perfil, né? Especialmente as pequenas de assistência social, enfim. E aí, só para concluir, o ciência do Estado, né? Essa parte da gestão. Entra aí bastante, né, o curso de ciência do Estado, que não tem uma visão jurídica, né, mas tem uma visão exatamente uma visão ampla dos temas da gestão pública, né? Exatamente. Isso, na boa experiência do município de Belo Horizonte, está acontecendo, né, de ter uma capacitação pública pelos próprios servidores públicos, que capacitam servidores e membros de organizações, etc. Mas, enfim, acabei dando uma volta dessa linha de fortalecimento, mas um outro relatório que eu queria comentar é assim, na Inglaterra existe um órgão que chama Charity Commission, né, que é um órgão de Estado que faz a certificação e que faz o diálogo e incluso o controle das organizações lá na Inglaterra. E eles fazem, por exemplo, eles publicam todo ano um relatório com os achados da auditoria, dizendo que não se deve fazer, né? Aqui no Brasil, parece que se a gente disser isso, vai dar ideia, né? Assim, ninguém quer dizer o que está errado. Gente, a gente precisa dizer o que está errado, porque a gente precisa dizer o que é considerado errado para que ninguém faça aquilo que é errado, né? Então, acho que tem um pouco também todos esses desafios que a gente falou do controle, mas tem uma coisa dessa cultura, né? De que o controle, ele precisa ser de surpresa, ele precisa ser, enfim, para pegar a pessoa no flagra. Então, eu acho que tem um lado educativo, pedagógico, prévio, que também pode ser exercido pelo controle, que eu também acho importante, né? Então, é um pouco só isso para chamar a atenção, porque eu acho que sim, a gente tem que ter esse controle mais policialesco, digamos assim, ele tem que acontecer por amostragem, aí tem vários, na verdade, a amostragem é até um dos mecanismos de análise de risco, do controle de risco, que não necessariamente é extremo, né, é uma coisa comum. Mas, enfim, você saber que você pode ser fiscalizado a qualquer tempo, é claro que é uma coisa boa e positiva, mas como é que a gente associa isso a outros mecanismos prévios que vão ajudar a mitigar para que não seja uma coisa grande? E, no final, publicar os números, porque é isso que vai dar também a dimensão das coisas. Então, no governo federal, que é onde a gente tinha os números mais claros, 0,5% das parcerias tinha algum tipo de problema. Uhum. Então, Laís, caminhando um pouco aqui para o final, eu estou só avisando aqui a audiência, porque ela está bem fiel, sabe? O pessoal está ali firme acompanhando. Nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, da exposição da Laís, mas tem 3 perguntas aqui ainda, Laís, que eu acho que são muito boas, mas são também as 3 últimas. Eu acho que, num certo sentido, a gente conseguiu abranger, né? A Daniela falou um pouco do controle, abrangeu também uma pergunta aqui, apesar de que tinha sido dirigida a você, mas foi de alguma forma respondida, né? Eu acho que tem uma questão interessante, quais os principais desafios para a regulamentação e implementação do MIROSC em estados e municípios? Essa é uma. Eu vou agrupar as 3 últimas aqui, porque aí a gente já fecha tudo num bloco, né? E termina aí a nossa discussão.
tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante aqui também, foi da Marília Junqueira também. Está relacionado com o que você acabou de falar, mas a pergunta acho que coloca, né, pontua essa questão, se tem alguma sistemática de incorporação de boas práticas e modelos nessas políticas públicas. Porque, né, quer dizer, o Miroski se mantém vivo, assim, no certo sentido, eu acho que é isso que eu estou tentando entender, e incorporando as boas práticas nisso, né? E, por fim, um último ponto que eu achei interessante, é um comentário sobre o nosso contexto, né? Hoje, com o avanço dos projetos liberais, o estigma da participação no Estado tornou-se novamente um ponto central de discussão. Você acredita, Laís, que a gente pode retroceder nesse processo de parceria? Então, acho que essas três. E depois tem alguns comentários. Daniela, a turma do 5º período aqui de Ciência do Estado está te mandando um grande abraço, né? Falando que é uma honra poder presenciar este debate. Então fica aí o abraço para a turma do 5º período. Um abraço, né? Para todos. E, enfim, acho que outro comentário aqui que a Ana Lúcia fez foi que a profissionalização do terceiro setor é necessário, acho que é um ponto, é mais um comentário, né, da Ana Lúcia, que cada vez mais a profissionalização se faz necessária, pois muitas OSCs realizam um trabalho de qualidade, dividindo responsabilidade com os municípios. Então, acho que aqui, passando essas três últimas, a gente termina aqui, acho que a gente conseguiu abranger. Se algum aí passou mais rápido, depois tenta fazer um contato com a gente aqui para... Tem o outro debate que vai ter lá na UFPR também, que pode aproveitar e já, né, ir nele para fazer essa pergunta, mas a gente termina com essas três, e eu queria passar depois a palavra à professora Daniela para fazer o encerramento. Tá? Bom, desafios para implementação, né? Eu acho que, assim, o principal desafio para a implementação é a compreensão do próprio modelo, né? Então, a gente até criou uma metodologia que eu tive a oportunidade de escrever um artigo na revista da Procuradoria do município de Belo Horizonte sobre essa experiência de Belo Horizonte, né? Porque eu acho que o desafio passa por ter uma governança institucional dentro da esfera de federação. Então, ter esse locus do Poder Executivo, o diálogo com a sociedade civil, isso ser uma coisa importante para a alta autoridade, né? A alta gestão tem que se mobilizar, porque se deixar só os servidores tentando bater cabeça para implementar, é mais difícil, né? Se não tiver uma centralidade de uma orientação, de dizer, olha, isso é importante, vamos atrás de ajuda, vamos resolver os casos concretos, porque tem problema, não existe nada que não vai ter problema durante o processo, seja nas diferentes fases, no planejamento, na seleção, na execução, monitoramento ou prestação de contas, mas você tem que saber onde resolver esse problema. E esse tipo de assunto não tem onde resolver, né, no geral. Não tinha antes e se não for criado, se não for estabelecido, não tem depois, né? Então, acho que esses debates sobre... e também, assim, até para que uma secretaria não fale uma coisa que é diferente da outra, então tentar dar uma uniformizada dentro do município, isso é super importante. Então, isso tudo está dentro de uma lógica de uma governança institucional do processo de implementação. E, por outro, tem uma boa caixa de ferramentas. À medida que você tem essa governança institucional estabelecida, você consegue ter uma uniformidade para construir um bom manual, você consegue ter uma boa capacitação. É claro que é lícito que a gente tenha capacitações privadas, mas é importante que tenha uma capacitação pública e a prefeitura dizer como entende aquele determinado assunto, né? Que a gente tenha eventos sobre assuntos, que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar. Muito dessas questões do controle que a gente estava conversando agora, de novo, depende de controles prévios, né? E a gente tem que avançar nesses mecanismos de gestão mesmo, né? Então, assim, conhecer, enfim... fazer pesquisas para sistematizar informações sobre
sobre metas, sobre resultados, tentar fazer essas diferenciações. Outro dia alguém estava me falando que muita gente já não quer mais capacitação sobre o Miroski como um todo, mas quer capacitação sobre plano de trabalho, né? Sobre como elaborar um bom plano de trabalho. E é isso, assim, sabe, desenvolver melhor e a partir, às vezes, sistematizar as informações que a administração pública tem é um ganho institucional enorme para todo mundo, porque a gente ter acesso, conhecer e refletir sobre, né, como é que a gente melhora, isso aqui, o que está faltando, né, esse determinado, para esse tipo de objeto é melhor tal coisa, isso tudo são coisas de gestão, isso não está na lei, né, isso é uma coisa de como que a gente operacionaliza. Então, para mim, os desafios de implementação tem a ver com esses guardiões, né, que vão ajudar a justamente fazer essa diferenciação, afastar a 8666, afastar a lógica anterior da nova lógica, senão a gente vai sobrepor as duas lógicas e não vai avançar, vai ficar sempre muito pesado, né? Vai ficar pesado para quem opera. Então, muita gente reclama do Miroski porque ele acaba dando mais trabalho, mas porque o trabalho não foi mexido, porque o trabalho não foi racionalizado. Então, se a gente não mexe nisso, ele acaba realmente sendo mais pesado, porque a gente está somando e trocando o nome de convênio para termos de convênio, termos de colaboração, isso não vai funcionar. Então, eu acho que os desafios da implementação têm a ver com essa compreensão do modelo, ter minuta de edital padrão, minuta de termos padrão, com tutoriais, com coisas que ajudem a orientar, e revisões periódicas também, né, que a gente possa olhar para o processo, o que foi bom, o que não foi bom, conversar sobre o assunto, gerar mais capacidade na gestão pública e nas organizações sobre essa implementação. Esse é um tema secundário, né, acaba que as pessoas estão muito mais ocupadas em cuidar do objeto, da política pública em si, o que é completamente compreensível, mas a gente precisa ter pessoas no apoio que também possam ajudar a fazer avançar o modelo tal qual ele foi pensado, porque ele, enfim, traz avanços, né, para essa relação, ao meu ver. E nesse sentido, eu acho que é uma pena, realmente, enfim, é uma lástima tudo isso que está acontecendo com o país e que a gente tenha, não tendo mais um locus institucional de produção de conhecimentos dentro do governo federal para dar continuidade a essa agenda. Eu até fui revisitar o livro que eu comentei com vocês, né, que era esse aqui do Marco Regulatório, e no final ele tem uma agenda futura de 2015 a 2018, né, e enfim, e a gente já está em 2020, né, enfim, e muito dessa agenda futura acaba se perdendo, mas ela pode ser implementada pelos estados e municípios, né, e a gente pode também avançar na academia. Eu vejo até uma outra referência que eu queria passar para vocês, é essa aqui, que é um livro que foi publicado pela GV, depois eu passo o link no YouTube também, mas ele analisou, é um livro sobre o marco regulatório que saiu agora em junho de 2020, que analisou os decretos de regulamentação e que analisa os problemas de implementação, fez pesquisa de percepção. Então ele é bem interessante e bem atual, né? Trazendo esses 3 primeiros anos, digamos assim, de implementação. E muito do que a gente vê é essa ausência de compreensão do modelo, mas também por uma ausência de indução. Então, acho que o papel de todo mundo que tem contato e que pode espraiar e, enfim, abrir a cabeça e poder construir mecanismos práticos mesmo ajuda muito a fazer com que esse processo avance, né? Esse relatório de boas práticas da ENCLA eu gosto, porque ele junta o como deve ser com orientações de pessoas com experiência de controle, né? A gente, inclusive, ali construiu ele junto com o Tribunal de Contas, com a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, CVM, Banco Central, tinha, assim, diversas pessoas que tinham uma característica, assim, uma experiência inclusive de buscar evitar o terrorismo, lavagem de dinheiro, né? Então, com algumas inteligências que eu achei que foi interessante. Então, ele é o relatório de boas práticas que eu recomendo. Mas a gente precisa avançar, né? Avançar nessa produção de conhecimentos. E eu acho que aqui a gente está numa casa que tem feito isso e que pode cada vez mais sistematizar, enfim, que os alunos possam, né, nos TCCs, nas dissertações de mestrado, tese de doutorado, mas às vezes até em pesquisas menores, nos núcleos. Por isso eu acho que é bastante importante depois, se vocês quiserem conversar mais sobre essa ideia do núcleo de práticas jurídicas, né, porque eu acho que ele traz uma mão na massa
e que, de repente, também, orientado pelos Pode professores, gera mais formação. E tem muita gente que, nesse período da faculdade, quando toma contato com o tema e vê a relevância, e agora com o regime jurídico próprio, enfim, e todas essas questões que estão colocadas, se apaixona como a gente se apaixonou. Então, eu espero que isso também, enfim, incentive, sensibilize e estimule outros a virem junto com a gente. Infelizmente, aí a última pergunta é do retrocesso das parcerias e realmente, né, essa narrativa pública acaba sendo muito contaminada. A gente lutou muito contra a CPI das ONGs, construiu uma narrativa mais positiva, e agora vem essa ideia de câncer, de organizações criminosas e etc. Mas, por outro lado, eu aposto muito nessa ideia de que, enfim, há uma articulação da sociedade civil para resistir, porque a sociedade civil está aí justamente para criticar o Estado, né, para fazer contrapontos. Então, no processo de parcerias, há também possibilidades de avanço no âmbito dos estados e municípios, né? E, enfim, há uma rede grande, né, existente, né? Então, apesar de, sim, a gente ter uma ausência de, enfim, indução e uma narrativa ruim, partindo da maior autoridade, né, do presidente da República, que fala mal das ONGs o tempo inteiro, eu acho que é possível, de alguma forma, a gente conseguir avançar com outras esferas da federação e, às vezes, até dentro de determinados objetos que são considerados relevantes ou importantes, a gente também ainda consegue algum diálogo dentro de algum ministério, né, mesmo com a ausência de pessoal, né, muito servidor que saiu, então a gente tem um desmonte das políticas públicas no âmbito federal. Mas eu acho que a gente pode tentar avançar nos estados e municípios e não desistir do federal também, porque se a gente desistir, piora, né? Então, acho que um pouco essa resistência, essa resiliência que as organizações nos ensinam, né, acaba deixando claro que a luta por um ambiente regulatório mais favorável é também uma luta. É também uma necessidade, né, de melhora, é um objeto de estudo, mas é também um objeto de disputa, da gente, enfim, conseguir construir uma ambiência onde as coisas aconteçam de forma a gerar os melhores resultados, porque, em última instância, a gente está falando de causas de interesse público, enfim, de promoção de direitos, de entrega de serviços aos cidadãos. Então, no fundo, essa disputa precisa avançar para uma visão mais humanista, mais voltada para os direitos humanos e para aquilo que está pregoado na nossa Constituição Federal. Eu acredito bastante nisso e me somo a essa luta com vocês. Foi muito bom, uma delícia estar aqui com essas duas mulheres incríveis que eu admiro muito. Eu estou muito agradecida por esse convite, pela oportunidade de participar. Espero que os alunos tenham gostado. E eu amei. Que bom. Queria passar a palavra à professora Daniela, então, para fazer o encerramento, para a gente poder concluir. Eu queria agradecer, Laís, foi muito, muito produtivo. Assim, você realmente tem, né, um acervo aí de informações que a experiência mesmo proporcionou, né, e que te motivou a continuar estudando, a ser um expoente aí no tema. Agradecer muito a sua presença, a sua participação conosco aqui, foi muito positivo. Acho que para todos, né, que participaram, para a professora Maria Tereza, para mim, para todos os nossos alunos da pós-graduação, da graduação, os alunos que não são de Minas, né, que também nos prestigiaram aqui, agradecer e colocar esse tema sempre importante para que o debate não acabe, né? Assim, essa última fala sua aí de termos otimismo para levar isso como uma proposta, uma frente muito importante, né? Então, queria agradecer a todos, a presença de todos, a oportunidade que a Faculdade de Direito também nos ofereceu de usar, né, esse momento aqui, o canal do YouTube, para a gente poder transmitir e, quem sabe, né, colocar sementes aí, alguns alunos aí da graduação, principalmente, que motivem, né, mais assim, a pesquisar, a se interessar mais pelo tema. É assim que a gente realmente avança no conhecimento, né, com a presença aí de novas reflexões e investigações ao assunto.
Então, Sem eu queria dúvida. agradecer. Você quer terminar com alguma coisa? Quer passar alguma Eu informação? só também queria agradecer e deixar um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Essa transmissão vai ficar no canal da faculdade. Quem não teve a oportunidade de assistir na primeira, né, na live, poderá ver em outra ocasião. Queria te agradecer muito, viu, Laís? Acho que foi muito proveitoso, acho que, assim, abriu mesmo uma série de questões, a gente vai poder se debruçar sobre elas. O pessoal da pós-Lato Sensu vai ler essa bibliografia aí que você está indicando, que eu achei ela muito rica, né? De forma que eu agradeço a todos e desejo uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Porque nós vamos ver, nós vamos estar com isso aqui. Né? Dependendo, dependendo da hora. E deixar para você, Laís, um grande abraço. E como a gente é mineiro, né? Quando for possível, aí a gente vai tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Eu vou aceitar esse pão de queijo não tem jeito. Eu tô com saudade. Que a gente fica um pouco... Eu fico sentindo falta disso mesmo, de ter contato, aquele contato tete a tete, poder receber um convidado, assim, com mais